Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblico. Apesar de ser Vasco aqui, mas não é de Vasco, não. Aqui é estudo bíblico. Então, brincadeiras à parte, vamos aqui focar no estudo, né? Nós iniciamos semana passada, vai estar passando no card aqui, onde nós iniciamos a série Três Grandes Verdades sobre Deus. Hoje nós vamos entender que Deus não ensina como nós. Está nos versículos 5 a 9 do capítulo 4 de Jonas. Então, antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você gostaria de tirar e a gente não conseguiu ser claro aqui no estudo. Estarei me esforçando para responder, para tirar suas dúvidas. Seu comentário pode, inclusive, te levar para a Conferência de Jovens da Fiel no próximo ano. Eu lancei uma promoçãozinha onde no meu aniversário estarei fazendo um sorteio de um ingresso. Então vai ser importante para você. Se você não se enquadrar no perfil, você pode também abençoar alguma pessoa. Então comente, é importante. E compartilhe também, para que outras pessoas possam usar esta ferramenta para conhecer a Cristo ou para crescermos juntos. Vamos para a vinheta e depois o estudo, que é o que mais interessa. Vamos lá. Jonas capítulo 4, versículos 5 a 9, diz assim na minha versão NVI. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Oremos. Pai, Tu és soberano maravilhoso e nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos e por nos conduzir até aqui nesse estudo. Peço ao Senhor que esteja trabalhando nos corações para que sejamos cada vez mais transformados e parecidos contigo. Oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos observar nesse contexto? Deus, Ele nos corrige porque nós somos os seus filhos. E nós podemos, eu vou até ler aqui a marcação. Vou pedir licença para vocês aqui, a marcação daquele livretinho que eu apresentei há 2 semanas atrás. Esse aqui, Tem uma marcação na página 72, que eu também achei muito bom poder compartilhar com vocês. Diz assim na marcação: Deus nos corrige também. Se Deus não te corrige, diz Hebreus, é porque você não é filho dele. Ou seja, se ele nos corrige é porque nós somos seus filhos. E aí o autor continua: Deus não nos ensina como nós ensinamos. Ele sempre nos ensina de uma maneira que nos lembre que Ele é Deus. E a sua disciplina é perfeitamente sábia, gentil, firme e profunda, porque Ele é o mestre dos mestres. Então, Deus, Ele nos ensina de uma forma totalmente diferente. Observamos aqui também que pela segunda vez Jonas diz que seria melhor morrer. Pela segunda vez ele pede a morte a Deus. Então é algo muito, muito difícil de entender. Um profeta que cumpre o seu papel deseja morrer porque foi bem sucedido na sua obra. E Deus faz Jonas chegar a um ponto de perceber o quanto ele é hipócrita, tendo em vista a planta que Deus fez nascer e depois a planta que morreu. E aí Jonas faz aquele lamento, desejando pela segunda vez a sua morte. Então nós vamos observar que nessa perícope, nesses versículos que nós lemos aqui, versículos 5 a 9, nós vamos perceber que no versículo 5 existe o descaso do profeta. Então ele simplesmente busca
descansar e esperar o agir de Deus. Como se ele estivesse pensando da seguinte forma: não é da minha conta mesmo, fiz lá porque Deus mandou, mas vou ver o que Deus vai fazer, cumprir minha ordem. Já fiz minha parte, vou aqui descansar, Deus vai saber o que vai fazer, se ele quiser salvar, ele salva, se ele não quiser salvar, ele não salva. Eu fui porque Deus mandou, mas eu não quero ir. Então, parafraseando, trazendo para o nosso contexto, ele faz um descaso da ação de Deus. Então, vamos ver no que vai dar. E aí, ele vai e descansa. E como nós costumamos dizer, né? Vou esperar sentado. E ele fez exatamente isso. No versículo 6 a 8, nós podemos observar que existe a hipocrisia do profeta. Ele é um hipócrita, porque ele se alegra por algo que foi criado por Deus, ele se ira por aquilo que ele não teve ação nenhuma em criar, e Deus também destruiu, e ele se irou por causa disso, desejando inclusive a sua morte, mas ele não dá a mínima para a criação de Deus, que é o ser humano arrependido. Então, ele foi tão contente por algo que ele não teve ação nenhuma, irou-se por algo que ele não tinha valor algum, mas ele não gosta de Deus salvar as pessoas. Então, ele se preocupou mais com a planta do que com a vida de uma pessoa. Então, existe uma hipocrisia da parte de Jonas. E nós podemos observar que também Deus aqui ele tem domínio sobre todas as coisas. Tanto é que ele criou a planta, ele botou a lagarta para destruir, ele destruiu, ele controla o sol, ele controla o vento, ele tem domínio sobre todas as coisas. E Jonas, apesar de conhecer tudo isso, é hipócrita ao ponto de se preocupar mais com algumas coisas mínimas do que de fato com a vida humana, que era a maior preocupação de Deus neste momento. E Deus ele segue ensinando de forma maravilhosa. E aí nós podemos ver ao final, no versículo 9, a revolta do profeta, onde ao invés de entender a pergunta de Deus e se arrepender, ele apresenta uma grande revolta, desejando a sua morte. Sim, Senhor, eu quero mesmo é morrer. Com base nisso, as aplicações ficam assim. Fique atento ao Senhor. Ao contrário de Jonas, que esperou o resultado com descaso, fique atento às obras. Fique atento, assim, vidrado, não com descaso, mas com alegria, com expectativas boas. Segunda aplicação, seja leal ao Senhor. Ao invés de reclamar pelo que Deus fez e não te agrada, seja leal a Ele e cumpra em fazer aquilo que Ele te ordenou. Terceira e última aplicação, agrade ao Senhor. Viva de maneira honrosa, seja grato por tudo e agrade-o com sua vida, agrade-o com suas ações. Faça aquilo que lhe ordena e agrade-o, fazendo de forma bem feita. E a grande ideia fica da seguinte forma: com atenção e lealdade ao Senhor, podemos viver de modo que lhe agrade. Eu vou repetir. Com atenção e lealdade ao Senhor, podemos viver de modo que lhe agrade. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023.